Muito bem, nós acompanhamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta sexta-feira um breve pronunciamento que estava inclusive marcado para 5 horas da tarde do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, justamente buscando explicar a sua transição partidária do Podemos para o União Brasil. Já quero o nosso time na tela de novo, produção, porque eu quero repercutir essas falas de Sérgio Moro. O Constantino já está dando aquela risada que a gente conhece em relação a isso, mas eu anotei aqui justamente para que vocês possam repercutir aqui para a nossa audiência, senhores, algumas falas. A primeira, ele crava que não será candidato a deputado federal, mas há 2 semanas também cravou que iria até o fim, inclusive participar de todos os debates. Dá para acreditar, Constantino? Paulo, boa tarde a todos. É um fim melancólico, né, para aquele que foi um herói aí do país, das pessoas decentes. É uma coisa lamentável, né, um discurso sofrível, lido, robótico, inclusive com algumas entonações erradas, mas tudo bem. Está agindo como um fantoche, um boneco de cera de alguém, né? Quer dizer, colocou o Luciano Bivar como o grande salvador da pátria e da democracia nacional. Foi isso que ele fez. Quer dizer, olha o papelão a que se presta hoje em dia essa figura que eu desconheço, né, ou se revelou ou mudou muito, Sérgio Moro. É uma coisa realmente impressionante. Em relação ao que promete, o que ele diz não se escreve, né? Aliás, ele diz que o que ele fala vale mais do que o que está escrito, mas ele garantiu que não ia ser político, virou candidato, garantiu que nunca ia disputar contra o Bolsonaro, virou o arqui-rival do Bolsonaro, demonizando o presidente mais do que o bandido que ele mandou para a cadeia, né? Eu disse que não ia desistir em hipótese alguma e já subiu no telhado, já desistiu. Então, quem é Sérgio Moro, né? Está agindo a serviço de quem? Para quais interesses? Para evitar a destruição do Brasil, a polarização, os extremos, ao lado de Luciano Bivar, ao lado desse centrão todo amorfo, do MDB, do União Brasil. É um negócio lastimável, né? Se juntou com a turminha do MBL, que todo mundo sabe que não vale nada. É muito triste, Paulo. Para mim é muito triste ver alguém que eu admirei tanto e escrevi sim no meu tweet, não apago não. O dia que ele saiu prometendo a bomba que ele ia entregar, e baseado em nada, né? Hoje ele diz que a evidência, a prova dele de que o presidente interferiu na Polícia Federal é trocar os diretores gerais, que é prerrogativa do presidente. Não manter lá o Valeixo, que é o homem de confiança dele, Moro, esse traidor do Bolsonaro, e não do próprio Bolsonaro. Quer dizer, essa era a grande evidência que ele tinha para dar aquela bomba no meio de uma pandemia, para fazer todo mundo achar que o governo tinha acabado, para fazer o Dória ligar para o Paulo Guedes e tentar sabotar o resto do governo, fazer o Guedes sair e o governo implodir. É tudo muito tosco. Essa gente traiu o Brasil. Não merece mais respeito. O Serrão, tem um outro trecho aqui que ele diz que o momento necessita desprendimento e humildade. E aí ele frisa aqui: fui a primeira liderança a realizar esse gesto. Precisamos de outros gestos. E aí ele cita nominalmente todos os pré-candidatos da terceira via, inclusive o governador João Dória. Saudações, meus amigos e amados haters. Estamos em mais um capítulo do Teatrinho da Sucessão 2022. A tentativa desesperada de arrumar aí o centro, de criar, inventar essa terceira via. Esse filme merece aquele título, poderia chamar o Tom Cruise para ser produtor dele. Missão impossível, ou quase impossível. Está muito difícil que isso possa acontecer. A tendência à polarização entre Bolsonaro e talvez o Lula, né? Essa polarização também é meio falsa, porque o Lula ainda é uma candidatura inviável. Leiam meu artigo no site da Jovem Pan para vocês entenderem por quê. Então, esse cenário ainda está muito esquisito e veio o centro querendo inventar. Sérgio Moro com um discurso totalmente antipolítico, muito artificial, fraco, sem expressão, lamentavelmente, mas vou concordar com ele. Ele foi o primeiro que teve o desprendimento de tirar o time de campo e se preparar para ser vice, provavelmente, do João Dória. Então, esse é o principal caminho do Moro. Agora, nesse papo todo, a gente tem que mostrar aí a persistência de um personagem chamado Luciano Bivar, porque ele foi um personagem muito importante na eleição de Jair Bolsonaro, porque foi ele quem deu a legenda em 2018 ao presidente Bolsonaro, que quase caiu numa armadilha de ir para um outro partido que ia filiar o Bolsonaro e vender a cabeça dele depois. Então, o PSL, naquele momento, salvou a cabeça do Bolsonaro e ele se elegeu.
E agora, de novo, Luciano Bivar, com bilhão aí do fundo partidário, cheio da grana, vem com tudo de novo para tentar ser um protagonista, tentar ter linha de frente na campanha eleitoral. Parabéns para ele, ele é um cara que historicamente tem que ser lembrado, porque lá atrás, muito lá atrás, ele foi um dos que ajudou a fundar o primeiro Partido Liberal. Olha a ironia, o primeiro Partido Liberal junto com Álvaro Valle foi Luciano Bivar, um dos articuladores financeiros daquela operação. Então, o cara vem de longe, o cara é persistente, mas essa missão é filme do Tom Cruise, Missão Impossível. Marco, foi um pronunciamento extremamente breve, agendado para 5 horas da tarde, terminou às 5 horas e 7 minutos, mas nesses 7 minutos não houve uma explicação da razão efetiva que levou Sérgio Moro a sair do Podemos e ingressar no novo partido. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos, a audiência da Jovem Pan. Eu não gosto de dar razão para o Piperno, mas é, de fato, Moro breve. Meu Deus. Né? Nesse caso, você vê mais uma vez aquilo que a gente tem reiterado aqui, ele está fora da zona de conforto completamente, ele está num ambiente que ele desconhece, parece que ele está fazendo algum tipo de genuflexão ao presidente do partido que ele acabou de entrar, quer dizer, existe uma deferência aqui, ele não sabe o capital político que ele tem, ou ele desconfia que isso não é de fato um capital político, ele acha que está, de alguma forma, aumentada a estatística, aí, o percentual de pessoas que vão segui-lo no ambiente político. Então é uma coisa que gera mais dúvida do que certeza, né? Ele já falou que ia ser candidato, cravou, depois saiu, agora está falando em construção coletiva. Construção coletiva do quê? Ele está caindo exatamente naquilo que as pessoas não querem mais ver ou ouvir, que é o político tradicional, é aquele político que não cumpre a sua palavra, é aquele político que fala uma coisa, faz outra, o tempo todo. Então, isso daí, para ele, eu acho que está sendo, claro, muito ruim. Ele, né, essa leitura, esse engessamento dele em articulação, em fala, não convence ninguém, não motiva alguém a enxergá-lo como líder. Ele não tem o material necessário, né, a matéria-prima de um líder. Ele tem matéria-prima de um oficial de gabinete. Ele tem matéria-prima de uma pessoa que fica numa sala, que não interage com o público, que não sabe se comunicar socialmente e que a vida inteira mandou. Mas ele também está fulminando esse passado, como disse Constantino, ele traiu não só o governo federal, ele traiu o governo, ele traiu as pessoas que acreditaram nele um dia, falando que ia apresentar provas que o Bolsonaro tinha cometido algum tipo de crime, algum tipo de ilícito, e hoje está consolidado e provado que não foi nada disso. Então, eu não enxergo ele, primeiro, como uma liderança, eu acho que os brasileiros também não, e eu acho que ele está querendo fazer esse discurso para criar algum tipo de ambiente aí passível de coordenação para grudar no Dória. Ele está parecendo aquela criança amedrontada que vai debaixo da saia da mãe Dória, porque ele enxerga no Dória essa mãezona que pode colocá-lo debaixo da saia dele e falar: vem aqui, meu filho, vamos agora caminhar com mais força. E eu vou te falar uma coisa, hein? Que chapa ruim. Dória, candidato a presidente com vice Moro, meu Deus do céu, é mais um motivo para você não votar. Nenhum nem outro, né? Os dois eles se anulam, inclusive. O Piperno, fazendo uma rápida avaliação justamente dessa fala do Sérgio Moro, ele diz com todas as letras que não será candidato a deputado federal. Eu quero tentar analisar aqui com vocês, na avaliação de cada um, quais seriam os caminhos, se não esse. Essa é uma questão muito interessante, porque você citou exatamente o que ele disse, mas a gente também tem que raciocinar em cima daquilo que ele não falou. Porque, veja, o Marcos fazia uma referência do fato de eu dizer sempre que eu chamo Moro de Moro ou breve, porque o Moro, depois que abandonou a toga, ele foi por pouco tempo, né, por um breve período, ministro, né, se ligando aí, juntando aquilo que de mais repugnante havia na política brasileira. Depois ele, por um breve período, foi advogado de uma banca lá nos Estados Unidos. Depois, por um outro, né, breve tempo, aí, ele foi pré-candidato ao presidente da República, igualmente por um breve período no Podemos, e agora, então, ele muda de agremiação política.
Mas aí, Paulo, tem uma sutileza em tudo isso que o Moro falou. O Moro vai lá, conclama aí os outros candidatos da chamada terceira via, né? Aliás, uma criação melhor até do que os candidatos. Há uma espécie de frente ampla, pedindo para que todos abram mão, né? De que todos teriam que ceder espaços a um objetivo maior, né, que seria a construção, de fato, de uma candidatura poderosa para enfrentar Bolsonaro e Lula. Mas aí que está o negócio, Paulo. Será que Moro, lá no seu íntimo, ele se considera mesmo alguém fora dessa disputa presidencial? Porque o que está me parecendo também é o seguinte, olha, vamos todos abrir mão, temos aí que pensar numa construção maior, né? Todo mundo tem que deixar suas vaidades de lado, mas quem é que vai ser esse nome? Qual vai ser o critério para resolver quem será esse nome? Aí nós temos que pensar numa outra coisa. Dessas siglas todas que estariam teoricamente envolvidas nessa construção, qual é hoje a maior? Qual é a que tem mais recursos, que tem aí 700 e tantos milhões de fundo eleitoral, mais uma bolada de fundo partidário, fazendo uma bolada de R$1 bilhão, né? Então, quem é o nome mais bem avaliado segundo as pesquisas? Esse nome é o Moro, e esse partido é a União Brasil. Então, eu acho que a gente vai ter aí uns 2 meses sem muita nitidez, sem enxergar com muita clareza quem seria o nome desse grupo, se vai haver, de fato, possibilidade de que todos possam convergir em direção em um único candidato. E esse nome, por que não o Moro lá na frente? Sim, mas existe apenas um fato no meio dessa história, dessa sua análise, que foi justamente o acordo feito com a direção do União Brasil. Perfeito, Paulo. Porque a direção do União Brasil determinou claramente que aceitaria Sérgio Moro no partido, caso não fosse candidato à presidência da República. Perfeito. Você tem toda a razão. Houve realmente esse compromisso, ele assinou lá um documento e tal. Mas e aí? E se daqui 2 meses esse bloco de partidos não chegar à conclusão de que o melhor nome é o Moro? Será que a União Brasil vai abrir mão disso? Eu acho que você está trabalhando com muita articulação de pessoas muito desarticuladas. O Dória está querendo, de alguma forma, imprimir a ideia de que ele criou esse ambiente midiático de ontem, né? Que todas as TVs transmitiram. Se não passar de 2%, não vai a lugar nenhum. Então, mas aí que tá. Ele tava prestes a desistir. Ele tá querendo lucrar como um marqueteiro. É marqueteiro, aqueles meio chinfrim, mas é marqueteiro que sabe vender o produto dele, pelo menos. Então, ele tava para desistir. Aí ele desistiu de desistir depois que o Moro desistiu antes dele, né? E ele quis lucrar em cima disso. Ok, foi bem sucedido, todo mundo passou o vídeo dele lá, fazendo aquela palestra ridícula, aquele discurso horroroso. E agora vem o Moro completamente desarticulado. Ele se revela um egocêntrico. Tá todo mundo perdido. O pessoal não sabe onde ir. E é o que eu tô falando. Marco, é provável que o Moro vá para debaixo da saia do Dória ainda. Ô Marco, eu acho que é muito importante aqui também a gente rebater a premissa central, né, desse discurso enfadonho que vimos agora do Moro. Ele está dizendo que é preciso todo mundo se unir, quer dizer, ele está querendo que o Rodrigo Maia e o Bivar salvem a democracia brasileira do bolsonarismo, né? Porque temos 2 extremos. Então, olha só a narrativa. A gente não pode aceitar essas narrativas pipéricas no programa, né? Quer dizer, a Tereza Cristina, o Marco Pontes, o Paulo Guedes, a Damares Alves, quer dizer, esses são os extremos que seriam os antípodas, os antagônicos, os equivalentes do outro lado de Dirceu e companhia. Quer dizer, essa premissa que é tudo que essa pseudo-terceira via, que eu me recuso a chamar por esse nome, é um bando de tucano com 50 tons de rosa ou vermelho. Essa turma não tem como vender essa narrativa, porque ela é falsa como uma nota de R$3. Tereza Cristina, extremista, do mesmo lado do Humberto Costa, do Ciro Gomes, dessa turma da extrema esquerda que sempre teve com o PT. Quer dizer, é uma piada de mau gosto. Não há esse extremismo nesse atual governo. Nós não estamos vendo isso em ações. Não existe um governo extremista, de extrema-direita no comando no Brasil, como houve de extrema-esquerda e ladrão, corrupto, quadrilheiro e do Foro de São Paulo, quando tínhamos o PT. Mas eu acho que o problema, Constantino, é que
você é um comentarista falando isso, você tem suas redes sociais, você tem a Jovem Pan, onde a gente consegue comentar livremente isso daí. Agora, a grande mídia é impressionante a lavagem cerebral que eles fazem, porque eles não vendem dessa forma. A gente critica isso o tempo todo, mas é verdade, Piperno, essa cegueira ideológica que a gente está aqui evidenciando e criticando, ela em grande parte se dá pelo ambiente docente universitário brasileiro e, em outro lado, pela grande mídia. E tudo que envolve governo federal é impressionante. Alexandre de Moraes toma uma decisão completamente inconstitucional. Eles falam do deputado Daniel, eles criticam o deputado. Aí veio o embaixador da extrema-direita, Rodrigo Constantino, fala em Dirceu, um monte de coisa. Mas ele não é extrema-direita. Vai em Traub. Extrema-direita é um CAP. Essas coisas. Piperno, você chama o Narlock de extrema-direita, então eu não ligo pra você me chamar de extrema-direita, porque isso é ridículo. Agora, vamos lá. Veja bem, o que essa turma tem? Grana de pública, né? Empresário, mídia, que o Marco Antônio está certíssimo, 90% da mídia que recebe muito dinheiro do governo estadual de São Paulo, 90% da mídia é cheia de tucano-petista, quase todos os jornalistas têm inclinação tucano-petista. Então, o que eles têm é isso, é esse establishment reunido, né? Porque o Bolsonaro está tão fraco, né? Que está todo mundo junto, fazendo um apelo para todo mundo se juntar. Então, eles estão reunidos com o establishment contra o Bolsonaro. Eles só não têm povo. Eles só não têm povo. Não é apelo para todo mundo se juntar, não. Porque, por exemplo, ele não fala do PDT do Ciro, ele não fala do PT. Não é todo mundo, não. É a turma lá dos candidatos nanicos. Nanicos do mundo, unam-se. Quer dizer, é mais ou menos o que ele está dizendo.